Hoje o Doctor Entrevista convidou a Paula Lima Gomes para vir conversar com a gente sobre consumo, porque ela é publicitária, então ela tem um vasto conhecimento, né, Paula, sobre esse assunto. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, como que a gente pode ser, talvez, né, Paula, um consumidor um pouco mais consciente. Existe isso? Aproveitando o ensejo, ser um consumidor consciente. Assim, toda essa associação de palavra consciente, eu sou um pouco crítica em relação a ela, desde cidadão consciente, consumidor consciente, porque quando a gente vai aplicar essa consciência na prática, não nos permitem, né? Então, eu acho interessante, assim, a gente refletir sobre exatamente associações com as palavras consciente, que eu acho que às vezes são mais discursos do que realmente prática. Mas assim, como, né, a gente trabalhou no artigo, eu acho que existe a dimensão consciente e inconsciente do consumo, né? Então, da mesma forma que o sujeito, né, e eu como publicitário, não com tão vasto conhecimento sobre o assunto, mas eu como publicitária sei, né, que a lógica é de você persuadir o sujeito, né, você vai buscar teóricos, né, o Lipovetsky fala muito dessa sedução da mercadoria, né, então existe todo esse processo de seduzir o sujeito e de realmente você enredar ele e convencê-lo na base da inconsciência, porque você não vai falar para o cara que tem um MP3 de 8 GB que o MP3 de 16 GB para ele tem pouca diferença. Você vai ter que convencer ele, então você vai trabalhar com a dimensão inconsciente, principalmente, para fazer com que ele estimule, que ele descarte. Isso seria a dimensão inconsciente. A dimensão consciente também, que a gente não pode negar, que o sujeito também ele não consome simplesmente porque ele é convencido a isso. Ele acredita que ele está fazendo a melhor escolha, né? Ele acredita que aquela mercadoria vai satisfazer ele, né? Por isso que a gente fala até que no processo, né, que é a primeira etapa, quando você vai adquirir uma mercadoria, você passa do processo de idealização dela, né, que você quer muito ela e você está buscando satisfação. Então essa seria para mim a dimensão consciente, mas consumo consciente eu acho que não existe, principalmente porque é até inviável financeiramente você ter um consumo consciente no capitalismo, né? Então o pessoal fala muito isso, eu consumo produtos orgânicos, mas é 10 vezes mais caro, né? Então a sacolinha plástica, né, que eu também escrevi uma matéria sobre quando saiu essa lei, né? A gente está exercendo o consumo consciente, agora a gente está diminuindo o uso das sacolinhas plásticas, mas todos os produtos que a gente vem do plástico, né? Então assim, que de consumo consciente tem isso, assim, né? Então acho que consumo consciente talvez e será não acredito muito não. Até porque se você precisar, imagino eu, você vai adquirir, independentemente se aquilo polui ou não o ambiente, né? Como aquelas caixas Tetra Pak, né? Você joga onde? No plástico, no papel ou no metal? Me parece que ela tem as 3 composições, pelo menos. Né? E acaba que o lado prático da gente pode falar alto. E até que ponto nós somos reféns, então, da sedução da publicidade? Assim, eu acho, né, pensando nessa lógica da contemporaneidade, eu acho que o principal refém da publicidade, eu acho que a expressão disso é o nível de consumo das pessoas, né, e o nível de consumo associado ao descarte, né, então as pessoas descartam o tempo inteiro o celular, né, assim, por que as pessoas celular, eu acho um fenômeno para explicar isso, né, por que as pessoas descartam o tempo inteiro o celular, porque o iPhone lança a cada um ano uma nova versão do celular, então eu acho que a expressão de que essa nova versão é adquirida pelas pessoas é o quão refém que a gente é dessa lógica da sedução, né? Então assim, o iPhone 4S ele tem pouca diferença e até o case da Apple eu acho ele bem assim interessante para isso, de que eu já vi, por exemplo, quando eu fui postar uma matéria no Facebook, né, mostrando o lado B da Apple Mania, e teve uma prima minha, consumidora de Apple, que ela defendeu fervorosamente a Apple. Isso não é o discurso da Apple que é tão forte a ponto da pessoa se assumir quanto consumidora da Apple e falar pela empresa defendendo a imagem dela? Para que o consumidor vai defender a imagem da empresa? Então esses fenômenos, eu acho, desse consumo desenfreado e dessa defesa, inclusive, dos consumidores de certas marcas, eu acho que eles expressam bem, assim, essa lógica da sedução, do quão refém que a gente é, sem perceber, inclusive. Tem uma
com certeza você deve conhecer a Naomi Klein, que ela é ativista contra essa forma de globalização. E ela tem um livro dela chamado Sem Logo. E ela cita casos de pessoas que já tatuaram o símbolo da Nike. E a pessoa relata o seguinte, é para eu acordar de manhã e olhar para a tatuagem e lembrar do Just Do It, né? do slogan da Nike. Você acredita, então, que está havendo essa conexão, na verdade, com a marca? Por que isso acontece? Você tem essa luz, assim, a que nível de sedução uma empresa chega para os consumidores, em que as pessoas lidam como se fossem fiéis dessa marca? Assim, tem o Featherstone, né, que é um dos que a gente leu, ele fala muito sobre, que é uma coisa que o Bourdieu fala, dos selos de identidade, né? Que as mercadorias são selos de identidade para as pessoas. Então, eu acho que talvez isso seja um início para entender essa incorporação das pessoas e o quão importante a marca delas é. Porque eu acho que todas essas grandes marcas, né, a gente percebe isso, por exemplo, na propaganda da Coca-Cola, elas não vendem um produto, elas vendem um estilo de vida. Né? Então, assim, se você é um consumidor da Apple, você é um cara antenado, né? Normalmente você é cool na galera, né? Você é uma pessoa inteligente, que gosta de qualidade, gosta de tecnologia, gosta de qualidade e tal. Então, assim, existem vários atributos que são completamente deslocados simplesmente do produto que taxam na pessoa selos de identidade mesmo, pelo fato dela consumir essa marca, né? Então, assim, essa marca ela tem toda uma personalidade por trás dela que é interessante para a pessoa, né? Então, por exemplo, por que né, as pessoas que, né, se dizem consumidores conscientes compram produtos orgânicos? Porque o produto orgânico cria esse selo de identidade nela, de que ela comprova, né, quase que uma comprovação de que ela é aquilo. Então, por isso que eu acho que esse discurso das marcas seja importante para as pessoas nesse sentido, assim, para elas confirmarem algo que elas querem ser. E aí as marcas permitem isso mais que os produtos em si. Tá, claro. E aí me responda um ponto que aí vamos entrar diretamente no seu artigo. Por que então que o iPhone, como na verdade a Apple consegue convencer que o iPhone 4 é melhor do que o iPhone, já que o iPhone é tão bom? Ela cria uma descartabilidade dentro da própria marca, faz com que as pessoas troquem. E isso é um comportamento geral, não é? Comente isso para mim, só para a gente esclarecer um pouco mais. Assim, o artigo que a gente fez, ele é uma reverberação do nosso projeto experimental, né? Que a gente defendeu em 2010. Projeto experimental, não sei como que vocês chamam, que eu acho que é trabalho de conclusão de curso, a PUC chama de projeto experimental. Tem monografia em monografia, E o que a gente analisou, principalmente o Bauman, ele fala muito nisso, na lógica do consumo como vício. Né, que a pessoa ela vai comprar um óculos da Ray-Ban por status também, mas provavelmente aquele óculos da Ray-Ban, por exemplo, se a pessoa quiser, ele dura 20 anos, ela não vai querer ficar com aquele óculos 20 anos. Então ela vai descartar ele e vai comprar um outro. Então essa seria a lógica do consumo como vício, né, onde a durabilidade já deixou de ser um valor, as pessoas consomem novidades e elas são viciadas em consumir, por isso esse descarte desenfreado. Então o Bauman, ele coloca, principalmente o Bauman, né, o Lipovetsky que a gente usou também, ele fala mais sobre essa lógica da sedução que a gente falou antes, mas o Bauman que fala muito sobre essa lógica, ele coloca isso como uma característica da contemporaneidade mesmo, que, né, tem um livro dele que chama Amor Líquido, então, né, que as relações sociais, as relações amorosas também são descartáveis. Então ele analisa essa questão da descartabilidade como um fenômeno contemporâneo nas diversas esferas, não somente no consumo, assim, né? Mas o que a gente analisou especificamente foi trazendo essa discussão para o consumo. E você também acredita mesmo que essa descartabilidade em relação a tudo? Eu entrevistei uma psicoterapeuta aqui da cidade, a Eneide. A gente estava conversando sobre relacionamento. Justamente nisso que ela estava falando. As pessoas estão cada vez mais descartando umas às outras. São relações efêmeras. Por que essa postura? Vocês já conseguiram pegar algum fio da meada de explicação disso? Assim, nessa forma geral, assim, não, no consumo que a gente pegou mais, que a gente desenvolveu isso mais no artigo, que, né, não daria para falar aqui, mas a gente fala que quando a gente fala no consumo em Zap, né, que é baseado na lógica da descartabilidade,
existe a dimensão subjetiva dele, do sujeito, que a gente já falou um pouco, e a dimensão social, né? Por que ele existe no capitalismo? Né? Então, o capitalismo, por causa da hiperprodução, né, que é uma coisa inerente do sistema, né, de sempre produzir muito mais, ele chega no nível que, né, a gente já viu, né, anos atrás, a queima de colheitas e tal. Então, assim, ao invés de você queimar a produção de tempos em tempos, você estimula que as pessoas descartem de tempos em tempos. Então, assim, você passa o ônus para a pessoa, né? Exatamente. Não para o produtor. Exatamente. Então, assim, essa lógica da descartabilidade no consumo, se você for entender o sistema capitalista, você entende muito, né? Que, assim, é necessário para ele o descarte. Sempre foi. Só que o consumo em zapping é uma alternativa diária, que às vezes você não precisa queimar toneladas de coisas, mas que você permite que toneladas de coisas, né, no montante final sejam queimadas, mas que elas sejam descartadas diariamente aos poucos, assim, né? Então é uma necessidade do capitalismo de descarte. Agora, por que nas outras esferas, aí eu já não me arriscaria a dizer. E aí que tá. Parece que isso foi uma forma muito fácil de seduzir as pessoas. Hoje você está com óculos verde. Amanhã talvez você esteja com azul, um vermelho. Eu tento lutar contra isso, mas a vontade é essa. Tem, né? Igual a Marília e a Gabriela, que vai tirando óculos um atrás do outro. E aí, aí que tá. O sistema capitalista, ele talvez conhece muito bem o ser humano, a ponto de conhecer os nossos pontos fracos, explorar eles para fazer lucro. Eu acho que com certeza. Eu acho que né, o Marx já apontava isso, e vários outros teóricos, né, contemporâneos também falam, né, que a Ivana Bentes da UFRJ fala do capitalismo cognitivo, né, o Jameson fala do capitalismo né, pós-moderno. Então, assim, todos esses teóricos, o que eles têm, né, como o Zizek também, que é um que eu estou lendo agora, é de que o capitalismo ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Então, assim, apesar de todos os momentos de crise, ele consegue se recuperar, né? E o Marx já falava isso, por exemplo, o capitalismo não vai cair de maduro, né? Por mais que ele crie o germe da sua própria destruição, se você não for destruí-lo, ele não vai cair, né? Então, assim, o que eu acho que a prova de que o capitalismo entende, acho que muito o ser humano, é exatamente essa capacidade dele adaptar e dele não se derrubar, assim, e dele adaptar e de convencer as pessoas para não tentar derrubá-lo também, né? Então, essa lógica de sedução até para elas não se voltarem contra ele, assim. Então, acho que a grande característica, a grande dificuldade de combater o sistema capitalista é exatamente essa capacidade de adaptação dele, que está diretamente ligada ao conhecimento do ser humano, né? Sim, nossos pontos fracos. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, continuamos esse bate-papo aqui bacana com a Paula Lima. Aguarde a gente.